atendendo a pedidos de vocês, eu trouxe aqui o tarô e uma leitura para gente entender um pouquinho do caso Orelha nesse momento. Como tá o cachorrinho Orelha, como que tá essa energia e onde que toda essa comoção vai nos levar? Será que a gente vai conseguir uma alteração de leis, punições mais severas? Será que vai ser feita justiça no plano físico? O que vai acontecer? Começando aqui, ainda existe a espera por uma justiça ser feita. Os ânimos estão densos, a energia está muito densificada e um estresse generalizado a pedido de justiça. Quanto ao Orelha, teve sim sofrimento e o que eu não queria acreditar de jeito nenhum. Eu queria muito que a alma de qualquer inocente fosse envolvida em braços de luz e ninguém precisasse sofrer, tá? Existiu sofrimento, sim, que agora não existe mais. Agora sim, ele está abraçado, está cuidado e ainda conectado a essa egrégora de comoção que se formou. Então, gente, tudo é energia, tudo está conectado o tempo todo. E esse sofrimento do Orelha, essa tragédia que aconteceu com ele, gerou uma comoção tamanha, não somente no Brasil, tomou proporção internacional. E existe uma tensão, existe uma revolta muito grande, existe uma sede por justiça de alguma forma. Isso gerou uma egrégora de uma energia muito grande. E isso atravessa portais e chega em todos os mundos. Orelha tá bem, teve sofrimento, mas nesse momento não existe mais. Existe uma surpresa de sentir o recebimento de tanto amor, de tanto auxílio e de tanta indignação que causou essa história. Então ele se sente bem, ele se sente acolhido. Ainda existe alguma tristeza nesse espírito, não raiva, não vejo raiva não, mas uma tristeza, uma sensação de interrogação, por quê, né? Que foi necessário isso. Como seres humanos são capazes de tanta crueldade. Outra coisa que me fica muito claro aqui em relação a essas pessoas envolvidas e famílias, essa questão de violência nessas famílias é uma coisa ancestral, tá? Não somente dessa existência, mas de existência passada. Essas pessoas envolvidas, elas trazem no espírito delas dívidas kármicas de muitas vidas, muito sangue envolvido. Então aquela história do fruto nunca cai longe da árvore. Então, assim, realmente existe um histórico de violência que pode não ser somente dessa existência, aliás, não deve ser somente dessa existência, a não ser que tenham coisas muito ocultas ainda nessas histórias, mas podem ser dívidas kármicas e processos de muito sangue derramado por essas pessoas em outras existências, tá? Então, na realidade, o espírito, ele só se reconecta à energia dele mesmo e tudo aquilo que a gente carrega. É claro que cada vez que a gente retorna, a gente tem a grande oportunidade e, na realidade, a responsabilidade de estar melhor, de modificar e seguir na luz. Mas, infelizmente, isso não acontece para todas as pessoas e a gente sabe bem disso. Aqui na Terra, tanto temos almas evoluidíssimas que estão aqui comprometidas no processo de evolução, de transição planetária, como também temos muitas almas umbralinas que ainda buscam por evolução e muitas vezes não conseguem sair da densidade. Aqui eu acredito que seja bem o caso, tá? A pergunta que não quer calar. Em relação a esses assassinos aqui na Terra, haverá punição, haverá justiça e como isso vai acontecer?
Então, em relação à justiça da terra, as coisas estão muito complicadas, minha gente. Existem muitas dúvidas e conversas intermináveis e negociações intramuros que podem estar acontecendo, inclusive entre essas famílias, com justiça, advogado e muita confusão. Era uma história que se pensava que se resolveria com 2 telefonemas, mas tamanha foi a comoção que pessoas que estavam envolvidas começaram a sair fora, querer abandonar, querer pipocar o caso, como a gente está vendo nas mídias, e essa situação não está definida, tá? Então, assim, claro que existe uma influência financeira, dinheiro e uma tentativa de se atenuar e que tá muito dividido, porque cada vez esse caso toma uma proporção maior e maior e maior. Então, assim, estamos divididos e nada definido ainda. Existe uma possibilidade de uma penalidade, mas por outro lado também a possibilidade de, com influência e dinheiro, atenuarem bastante essas penas. Por isso é necessário fazer barulho, é necessário movimento pela orelha e por todos os outros animais e pessoas que sofrem maus tratos, porque a pessoa com esse grau de sadismo, como eu já falei em outro vídeo, historicamente não para por aí. Na idade deles, a psiquiatria ainda não pode definir como psicopata, mas estudando a história de diversos serial killers famosos, todos eles começaram com sadismo e maltratos a animais. E aqui o que fica muito claro é que assim, não foi de repente, nossa, sempre foi um ótimo menino, de repente. Não, não, são espíritos densos, tá? Que carregam muita coisa nesse âmbito espiritual e na realidade só estão ascendendo a própria espiritualidade e que também vem de almas afins, de uma ancestralidade que também pode vir de lugares densos, lugares de poder, tá? Em outras situações e que carregam nas costas bastante morte em outras existências, tá? Em relação às leis, o que a gente consegue trazer? Já em relação à aprovação de novos projetos, até mudanças na lei, trazendo mais severidade para esse tipo de crime, aí sim a gente pode esperar algum avanço, alguma energia muito bacana que venha desse movimento. Então, assim, talvez a justiça da terra não puna de forma tão justa como a gente gostaria esse caso, mas esse barulho, todo esse movimento pode trazer muita expansão de consciência, muita limpeza de crenças antigas, inclusive trazendo a certeza de que são necessárias leis mais severas, vai ser questionada essa questão da redução da maioridade penal e diversas pautas que ficam aí encalhadas podem ganhar um movimento e mudanças podem acontecer nesse âmbito. Agora a pergunta que não quer calar. Gente, não desistam não, tá? Porque você vê, a gente tá no 50-50. A justiça da terra vai ter que dar alguma satisfação pro povo e para toda essa comoção. Então isso não fica impune não. Acontece que assim, o nosso coração pede é muito maior do que é possível que aconteça de verdade. É por isso que o barulho tem que continuar. Espiritualmente falando, porque essa não falha, a justiça divina não fala. O que se pode esperar? O que a gente pode esperar espiritualmente para esses meninos, para esses assassinos? O carro, a torre e a lua.
Quem sabe ler tarô já entendeu que vai dar muito ruim. Essa combinação aqui, gente, pode trazer inclusive processo de esquizofrenia, de alucinação, de mentalmente, emocionalmente as pessoas pirarem, surtarem mesmo, processos depressivos. A maldição é muito grande. A maldição é muito grande para o que foi feito. Outra coisa, tá? No astral, no espiritual, existe uma egrégora muito grande de proteção para os animais. A missão deles com a gente é ensinar o amor, e eles são puro amor, e eles vêm trazer, expandir, ensinar o ser humano a ter mais amor, e eles têm muita proteção. Crimes desse tipo, violência desse tipo não fica impune. Nós temos Hecate, a grande protetora dos animais, que abençoa todos esses trabalhos que têm sido feitos, todas essas solicitações que foram feitas a ela mesma. Essas oferendas e esses trabalhos foram recebidos com muitas bênçãos. E o caminho da justiça está aberto. Se preparem para muita mudança, não só a nível físico, quanto a nível de leis também, tá? Lembra que a serpente representa o elemento terra, e aqui a gente fala do plano físico. A gente precisa trocar de pele, a gente precisa rever muitas coisas, a gente precisa mudar muitas coisas, e as nossas preces, as nossas magias, os nossos trabalhos foram recebidos, abençoados e vão ser ouvidos. A justiça divina não falha. Acalmem os seus corações e confiem no universo. Quanto à orelha, ele tá bem. Tá muito conectado, tá? Ainda aqui essa energia muito conectada a esse campo recebido pela espiritualidade. Não existe mais sofrimento, não existe mais dor, ainda alguma melancolia, algumas interrogações, tá? Tipo, por que, né, que tudo isso aconteceu? Mas ainda muito conectado a toda essa energia gerada por essa comoção, tá? E todas as mudanças. Ele vai ser um verdadeiro mártir de mudanças positivas, inclusive na humanidade, inclusive na educação, que a gente vai começar, quem não começou ainda, a passar para as próximas gerações. Mudanças na nossa lei, mudança na punição. Então, assim, a causa dele ficou gigante, tá? E a gente vai conseguir muitas mudanças positivas, com muita tristeza, infelizmente, foi através dessa tragédia, mas as mudanças vão melhorar a qualidade, a proteção desses animais e a punição para quem fere ou maltrata, tá? Quanto a eles, por mais que por vezes a gente ache a lei da terra muito branda, a espiritual não é nem um pouco, tá? Eles tiveram a grande oportunidade de vir nessa para redimir questões passadas pesadas, de muita violência que eles trazem no espírito deles. Tão novos, perderam essa grande oportunidade mais uma vez. Mancharam as suas mãos de sangue e têm as suas almas mais entrelaçadas do que nunca. Nessa existência, eles tinham a possibilidade de começar a mudar, a fazer diferente, ser mais amoroso, desenvolver uma amorosidade, uma empatia, uma humildade que não foi possível, porque quando a gente comete um ato desse, com tamanha crueldade, requintes de crueldade dessa forma, e se diverte, isso mancha o nosso espírito, o nosso campo eletromagnético, traz uma cunha negra negativa num tempo que fez, pagou muito rápido. Não tem mais demora para a justiça divina, as coisas estão muito aceleradas. A gente está indo para um final de transição planetária. Então, acalmem os seus corações e aumentem o barulho, porque teremos mudanças positivas e significativas. E confiem, a justiça sempre é feita.
fisicamente ou espiritualmente. Esperamos que as duas coisas. Gratidão.